pessoa lindíssima! Eu sou a Milene Salomão e a partir de agora, a segunda temporada do Inova Podcast, um programa direcionado para tratar assuntos relacionados à saúde, ciência, tecnologia. Você é o meu grande convidado, mais do que convidado a usufruir de tanto conhecimento com tantas pessoas brilhantes que passam por aqui, dividindo a sua sabedoria. E eu não posso deixar de falar do meu grande patrocinador, uma empresa que eu tenho uma admiração profunda, que faz tudo, especialmente cuidando do seu sorriso, com o que há do bom e do melhor, com muita tecnologia associada, mas com muito carinho. É o jeito New Dental Care de ser, de cuidar de você como você merece. Então, vamos lá! Hoje eu vou conversar sobre um tema que, sinceramente, muito me apraz. Amo falar sobre o que a gente vai conversar hoje, o poder da empatia direcionado para a odontologia, mas vocês vão observar que tudo pode estar direcionado, obviamente, para vários campos no atendimento a pacientes, a pessoas também, né, na forma da gente lidar com as pessoas. E com quem eu vou conversar hoje, uma pessoa extraordinária, ela exala, ela transborda empatia. Ela não só é extraordinária naquilo que ela faz, vocês vão ver bem a pessoa da qual eu estou falando, mas ela também transborda de empatia. Ela tem um sorriso lindo, divino, a coisa mais fantástica. Poder conversar com você hoje, minha querida doutora Fabiana Midlet, né? Que ela ainda é chique, né? O nome ele tem uma descendência árabe. Olha só a categoria do bate-papo que vai rolar aqui hoje. Seja muito bem-vinda, assim, super honrada e feliz por tê-la aqui hoje, nesse bate-papo. Obrigada, Miri. Para mim é uma honra, porque você é uma grande comunicadora, uma pessoa que também exala empatia, simpatia, uma professora renomada. Então, como a gente não se sentir honrado e grato de estar aqui e abrir essa segunda temporada? Muito, muito obrigada. Muito bom, né? Bom demais. Puxa. E assim, saiba que todos os meus convidados são selecionados de maneira extremamente preciosa, tá bom? Isso está tudo muito melhor, né? Muito melhor. Eu vou começar assim, direto no olho do furacão. Você lançou um livro que trata exatamente sobre esse tema, né? O poder da empatia. Me diz de onde brotou a ideia fantástica de falar sobre isso. Nosso mundo está carente de empatia, né? Exatamente, Mili. O poder da empatia na odontologia e na saúde, de um modo geral, ele veio de um lugar muito quentinho do meu coração. Eu venho da prótese, e a prótese é uma especialidade de precisão, de número, de matemática, de cálculo. E depois eu migrei para DTN orofacial. Disfunção temporomandibular e orofacial, trabalhar com pacientes com dor todos os dias, eu saio da precisão e vou para a fisiologia e a biologia. Perfeito. A escuta do paciente já está me dando a resposta do diagnóstico. Ele às vezes entra no meu consultório, já passou pelo neurologista, pelo otorrino, pelo ortodontista, pelo protesista, porque a estrutura da ATM é muito próxima a outras estruturas, então é muito natural confundir diagnósticos diferenciais e ele chega ali cansado. E esse é o meu trabalho, escutá-lo para ter um bom diagnóstico e para tratá-lo. Eu vendo um serviço e ele quer comprar a tranquilidade dele. Então, essa é a maneira de poder fazer com que a minha escuta empática possa ajudá-lo. E ao produzir esse livro, veio de pequenas anotações que eu fazia no meu dia a dia, achados dos pacientes. É um sonho antigo. Eu sou filha de um homem que publicou muitos livros, um grande psicanalista. Está no sangue de alguma maneira, né? E eu fui juntando e eu pensei, esse mundo que está assim caótico precisa disso também. Então, por que não deixar de uma maneira acessível? Porque ele é um e-book, está na Hotmart, então é acessível para todos, de uma maneira quase que um manual da empatia. Então, ele veio desse lugar quentinho
Que meu bom. coração. Eu acho assim que todo mundo percebe muito quando algo que é produzido por alguém tem muito da alma dela, né? Tem muito do coração. Então, quando eu vejo as coisas assim que mais me atraem na vida e as pessoas com as quais eu realmente gosto de lidar, gosto de conversar, né, sobre coisas que eu acho realmente importantes, elas têm assim um traço em comum. Elas não são só profissionalmente muito boas no que elas fazem, mas elas têm um nível de preocupação que é um upgrade na relação humana mesmo, né? Na forma de cuidar, de lidar, no carinho que tem com o seu próprio paciente. E isso vem desse lugar aí, não é? Tem um livro que eu gosto muito, de uma autora chamada Lisa Sanders. O título desse livro é assim: Todo paciente tem uma história para contar. E isso é uma coisa que vira uma chave na cabeça da gente. Porque o diagnóstico o paciente está lidando o tempo inteiro. Então, mais do que um serviço, a gente está vendendo saúde para aquele paciente. É uma busca, é uma troca naquele consultório. É uma relação, né? Relação, exatamente. Então, escutar o paciente, treinar a nossa escutativa, ela vai mudar toda a direção da terapia. Tudo ele está lhe dizendo ali o tempo inteiro. Então, é uma hora da minha consulta em que eu deixo ele muito à vontade. Ele fala, ele faz conexões. É quase que uma terapia. Eu, como filha de psicanalista, deixo ele fazer os insights e vai fazendo conexões e você chega num ponto e... O consultório odontológico tem essa característica, né? Você já sentiu isso? A gente está lidando com a fase oral o tempo inteiro do paciente. Angústia, medo, ansiedade. Está tudo lindamente marcado na cavidade bucal. Exato. É uma das primeiras fases, na verdade, de desenvolvimento, né, do período pós-natal. A criança nasce. Na primeira infância inteira, ela estava experienciando o mundo através da boca. E ainda tem uma coisa interessante que eu li também nos livros de psicanálise e tal. Meu Deus, não posso nem desviar da bola. E vai falando das coisas que eu gosto, eu vou empolgando. Mas, quer dizer, não é nem desviar, a gente vai estar falando do mesmo assunto. Tem uma coisa interessante que o paciente também na cadeira odontológica, quando ele já está na cadeira odontológica, ele ainda, na grande maioria das vezes, levanta os pés do chão, né? E aí isso tem todo um sentido para quem trabalha com determinadas linhas e que o paciente acaba se comportando daquela maneira, mas também quando ele acha o espaço. Você tocou num tema relevante e importante, escuta ativa. Quem que tem escuta ativa nos tempos de hoje? Essa pressa, é uma pressa, tá todo mundo correndo, é tudo muito rápido, eu tenho que atender rápido, isso é uma grande armadilha. Quer ver? O sonho da agenda cheia. Gente, não. Eu nunca fui da quantidade. Para qualidade não é sinônimo de quantidade. Exato. Pode até ser, a depender do segmento, do que faça e tal, do serviço que seja prestado. Mas quando a gente lida com o ser humano, com a saúde, né, o nível de cuidado e atenção, ele requer muito tempo, escutativa, uma relação, um vínculo também é necessário muitas vezes ser estabelecido. Eu ia falar até um negócio aí, eu esqueci o que eu ia falar. Tinha uma coisa da escutativa que eu acho que vai lembrar, vai fazer esse link para você. O que há de mais precioso no consultório é o nosso tempo. Pronto. Isso aí. Tempo é precioso. Não é a qualidade do tempo, né? Não é só o que você aprendeu, não é o que você estudou, mas o valor do seu tempo. Eu digo muito isso para os meninos. Cobrem a consulta é preciosa, isso é respeito com o paciente, que ele merece aquele tempo. Dedicado a ele? Dedicado a ele. Às vezes eu estou falando com o paciente, às vezes coloco minhas mãos assim, ou eu paro de escrever ou de digitar e olho atentamente para ele. Isso é um abraço. Porque a empatia está em se colocar no lugar do outro. Sim. Então a gente quer que aquele profissional de saúde nos olhe nos olhos e escute. Sim, ser ouvido, né? Ser ouvido. Pois Isso faz diferença na terapia e no planejamento do tratamento. Tem uma coisa interessante ainda na época em que eu atendia, o pessoal já falava, eita, hoje é dia de consulta. Quando falavam isso é porque sabia que o meu tempo dedicado à consulta ia ser de, no mínimo, 1h30. E eu deixava para cada paciente novo um período de 2 horas. Porque aí eu podia extrapolar, a média era 1h30, mas eu podia extrapolar um pouco porque eu não sabia o que ele ia me trazer, né? Então, poxa, meus pacientes são inúmeros pacientes, amigos meus até hoje. Exato. Que eu vi filhos nascerem, sabe? Eu vi casamentos, então são pacientes de longa data. É uma relação que eu estabelecia com eles
muito parecida com o que eu estabeleço com alguns alunos também, né? Porque tem gente que a gente vai levar eternamente no coração, né? Exatamente. Aí eu vou te fazer uma pergunta básica. Estamos vivendo assim a era tecnológica como nunca na vida, uma aceleração que você mesmo acabou de comentar aqui, como é saber conciliar essa qualidade de tempo, a vida que requer também que você atenda, enfim, né? Tenha uma certa dinâmica no consultório, como é conciliar isso, como é ensinar, ser empático numa dinâmica tão acelerada como a que a gente vive hoje. Eu costumo dizer que a tecnologia veio para somar. A gente tinha um pouco de medo quando veio muita tecnologia, muita era digital meu Deus, eu tenho um celular, que eu tenho um banco, mas mesmo assim eu continuo sem tempo. Antigamente a gente tinha que ir no banco. Não, mas agora eu tenho a era digital. Eu acredito de toda a pureza de meu coração que veio somar. Se a gente parar para poder pensar que hoje, vamos supor, na prótese, na reabilitação, somos grandes reabilitadores, a ortodontia, a prótese, a cirurgia bucomaxilofacial. Nós temos dentro de uma era digital um paciente que é possível entrar no consultório, escanear ao invés de moldar, fazer a cirurgia da extração, instalar o implante, uma impressora 3D ou um CAD/CAM, imprime o dente, coloca imediatamente após a cirurgia e ele sai do consultório com a extração, com a instalação do implante, com a prótese, feliz no período de 1h30, 2. Então a gente otimizou o tempo, se a gente parar para pensar. Sim. Esse paciente ele está mais tranquilo, ele está mais feliz, porque eu tenho meu marido, por exemplo, ele me autorizou citar, e alguns pacientes que a gente sabe têm um reflexo vasovagal muito forte, e moldar esses pacientes é muito difícil. Então hoje, para quem tem a possibilidade de fazer um escaneamento, é menos sofrido, mais rápido, a gente já adianta esse tratamento. Então eu acredito que se a gente pegar toda essa tecnologia nesse mundo corrido que a gente está e trazer para o nosso lado, a gente vai trabalhar mais feliz, mais rápido, o paciente vai estar mais tranquilo, com menos tempo de cadeira e a gente otimiza a nossa vida inteira. Tá vendo aí, maridão? Você achou que eu não ia falar com você sobre isso? Eu trago as testemunhas e evidências. Tá vendo? Ele tá aqui com a gente, pessoal. Mas é isso, que sensacional, né? Muito bom. Agora me diz, um desafio assim, como é que ensina algo dessa ordem? Porque a gente já tem uma certa caminhada, uma maturidade, anos na vida profissional, né? E como é ensinar isso para o jovem de hoje, que já nasce no mundo de plena aceleração, que escuta as aulas uma velocidade de 2 vezes o que ele acha demorado, né? Velocidade 2. Pois é, imagina, eu fico doida com aquilo não dá para mim não. Não é? Não, mas vamos lá, que conselho você daria? Eu vou falar um conselho e vou dizer uma coisa que talvez seja polêmica, é sua cara, polêmicas minhas da gente, mas eu acho que é mais uma ajuda. Eu digo sempre assim para eles, a odontologia, existe a odontologia Premium Mega Master Blaster, onde grandes mestres catedráticos executam uma odontologia de qualidade incrível, com produtos incríveis, muitas vezes patrocinados por grandes empresas maravilhosas. Existe a odontologia do SUS, onde nós fazemos um esforço hercúleo para entregar o que a gente tem de melhor. Nós, no COAT, atendemos pacientes SUS, então eu faço atendimento para pacientes SUS, uma fila gigante, e nós fazemos o que nós podemos de melhor. E com certeza faz além. E fazemos além. Existe o paciente da comunidade, a odontologia da comunidade, a odontologia indígena, a odontologia rural. A odontologia do nosso país, ela tem o tamanho do nosso país. Então, você como aluno ou recém-formado, encontre em você esse espaço. Onde é em minha circunstância, onde é que ela se encaixa dentro daquele momento que eu estou, daquele espaço que eu estou. E não caia em armadilhas. A gente nessa era digital tem muita gente vendendo como ser rico, não faça esses 3 passos, faça esses 5 passos. Não existe receita de bolo.
Então, se você está começando agora, se você está se formando, estudando, e os alunos perguntam muito isso para a gente, como eu consigo emprego, onde eu me encaixo, onde eu vou, onde eu não vou, encontre em você, porque vai haver os dias difíceis, sim, será uma jornada difícil e fácil, sim, mas ela é recompensadora, é sobre o processo. Então, encontrando esse lugar onde você está, vai ser fácil de você ser empático, de você tratar bem o seu paciente, de você viver daquilo. Que lindo isso que você falou, né? E é verdade, né? Quando a gente já tem algo assim muito dentro da nossa alma, do nosso coração, é muito fácil, né? Uhum. Mas tem gente que tem aquelas barreiras mesmo, em deixar, eu brinco que é em deixar a mágica acontecer. Exato. Em deixar você ser você, mas sem perder os critérios científicos, o rigor necessário em relação ao tratamento que vai ali ser instituído, né? E às vezes eu penso assim, o que poder ensinar para que a pessoa que não tenha de maneira inata a capacidade de desenvolver relações empáticas, escutas ativas com o outro. O que filha de psicanalista vai saber falar um bocado de coisa, né? Então aí a gente vai precisar do programa número 2. Eu falo, não, agora tá assim. A gente começa, dá um gostinho, olha, volta, quem quer ouvir o resto. Já deixa até para o próximo, só um gancho. Eu costumo dizer, e eu ouvia muito isso de meu pai, que todos nós somos um pack de traumas. Todos nós. A gente vem ali com a nossa bagagem de trauma, pack de traumas. Temos com a nossa bagagem de trauma. Deus do céu. E a gente vai arrastando da nossa infância, da nossa adolescência, nossas experiências. E nós, como profissionais, somos seres humanos. Eu tenho um grande amigo, posso citá-lo, que ele é muito querido, Luiz Carlos, um grande dentista, e quando a gente começava a trabalhar e tal, às vezes a gente... Eu acho que eu conheço. Ele também é da PRUT? Sim, conheço. O filho dele, Gustavo Maravilhoso, deve ter sido seu aluno da Baiana. Muito queridos. E quando a gente começou a trabalhar logo, eu às vezes, e os colegas muito cansados, nossa, que paciente difícil, nossa, mas que difícil, que complicado de lidar com A ou B. E ele dizia sempre assim, vocês acham que vão atender pessoas fáceis a vida inteira? Não. O atendimento não é como ir numa feira e escolher uma cenoura. Eu quero essa que tá bonita, essa que não tá, essa tá boa, essa não está. Nós vamos atender pessoas difíceis e algumas vezes você pode ser o paciente difícil de outro profissional. A pessoa vai para o dentista, vai para o médico, vai para o banco, vai para esses lugares já arrastando ali uma condição de que ela não queria estar naquele lugar, ela queria estar em outro. Então, ao perceber isso, e a empatia está em colocar-se do lugar do outro, sim, eu sempre digo hoje, e depois dessa caminhada, uma coisa muito simples, treine seu sorriso, não importa como está o seu dia. Treine seu sorriso. Qualquer pessoa que você abre a porta e diz, bom dia, seu fulano, bom dia, dona fulana, a pessoa já se desarma, porque ela esperava qualquer coisa. E às vezes é triste perceber isso quando a gente percebe, nem todo mundo abre a porta com um sorriso. Verdade. Nem todo mundo abre nem a porta, né? Exatamente, nem a porta. Então, abre-se um sorriso, recebe, puxa uma cadeira, quer uma água, treina a equipe. Se isso não lhe for inato, faça esse treinamento. Imagine como eu queria ser atendido. Sendo objetivo, claro, mas acolhedor. A pessoa se não tem esse paciente que não se diz. Verdade. Então, pequenas técnicas, sorriso, olho no olho, treinar a equipe, abrir a porta, oferecer uma água, sentar. Às vezes você mesmo vai e coloca o babador. Pronto, dali para frente é transformador. Você está me lembrando uma coisa, na época que eu atendi, eu tenho saudade desse período, de vez em quando eu fico assim, poxa, mas são as coisas da vida, né? Também não me lamento, não, é só saudade mesmo. Deus sabe o porquê de todas as coisas. Talvez eu não estivesse nem fazendo o que eu estou fazendo hoje, se algo não fosse me tirado do caminho que eu estava seguindo como dentista, consultório e tudo mais, né? Mas enfim, águas passadas não movem moinhos. E eu lembro quando eu ia receber um paciente na porta, eu ficava muito agoniada se entrasse um no horário do outro. Eu gosto de pontualidade, sempre gostei de pontualidade. Na saúde nem sempre a gente consegue sair 100% dos casos pontual, porque tem algumas intercorrências durante o processo, né? Mas que o paciente está ali, enfim. Mas na medida do possível, assim, na grande maioria das vezes eu era pontual.
E meus pacientes sabiam disso, então eles sempre chegavam um pouco antes. Aí tinha uma mistura, aí no consultório éramos vários dentistas, né? Que a gente dividia, não é no consultório não, na clínica, e a gente dividia a mesma recepção. Gente, toda vez que eu abria a porta, aí um falava comigo, eu falava também, um falava comigo. Aí o pessoal falava, doutora, é por isso que você marca 2 vezes. Meu amor, porque eu vou conversar com você, mas está todo mundo, eu tenho que cumprimentar. Isso, para mim, sempre foi uma coisa muito natural. E o meu caminho teve que ser um pouquinho até inverso. Porque eu tive que ir diminuindo um pouco para não ficar muito tempo. Eu adoro gente, Fábio. Gente, Amo né? pessoas, meu Deus. Tem gente que fala assim, eu não gosto de gente, ao contrário. Eu preciso de seres humanos perto de mim. Isso. Brinco quando eu dou aula de fisiologia, que eu sou um ser humano, ocitocina dependente. Então, ocitocina é demais, graças a Deus. Extravasando mesmo no meu corpo, porque eu gosto das relações humanas, sabe? E sempre tive muita sorte de encontrar pessoas maravilhosas no meu caminho. Poxa, não tem um lugar que eu vá, não. Eu também tenho uma questão assim, falar como a gente fala aqui na nossa terra, quando o santo não bate. Né? E aí quando o santo não bate, eu também ganho o meu caminho e cada um que viva, né, no seu canto, assim. Mas eu consigo conviver com pessoas assim, de maneira geral, com muita tranquilidade mesmo. E, poxa, quando você começa a gostar de pessoas, que é o caminho sem volta. Pois é, entendeu? Porque é bom conviver, é bom conversar, faz toda a diferença. Às vezes, tem vezes que eu não faço absolutamente nada. A pessoa sente, bate um papo de 5, 10 minutos e, poxa, mas voltando ao velho assunto, é a escutativa, né? Exato. E olha que eu sou uma pessoa que fala, né? Mas tem sensibilidade. Parar. Às vezes a pessoa só quer, né, ouvir. Você bote às vezes a mão no ombro dela. E quando você não puder fazer nada, se não tiver o que fazer, é a velha frase que todo mundo cita de Jung, quando eu não souber o que fazer com outra alma humana, seja apenas humano. Não é exatamente assim que ele fala, não, mas a ideia é essa. E isso faz muito sentido para mim. Isso. É uma coisa que está dentro, como está dentro de você também. Exatamente. Né? Quando você estiver tocando uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Pois é, né? É lindo. Eu percebo nos vídeos que você posta e tudo, você está ali de maneira presente. Você não está pensando e tal. Eu já saí da fase que eu tô... Tudo bem, eu sou uma pessoa que gosto de detalhes, né? Isso é um traço de minha personalidade. Mas quando eu vou gravar alguma coisa, até aqui que eu estou conversando com você, eu estou com você, eu não estou aqui. Poderia estar aqui também, não? Eu também gosto de você, viu? Mas eu estou aqui, porque eu estou ouvindo, percebendo o que você fala, sabe? Eu realmente estou interagindo, estou fazendo parte do assunto. Isso faz diferença. Muita. Tem uma técnica chamada mindfulness. Fiz muita. Que é exatamente isso. A pessoa estar ensimesmada, mas não de maneira egóica, mas ela está presente no tempo presente. Explica para o povo o que é maneira egóica. O egóico é aquela pessoa que só pensa em si mesmo, ego, só sou ego, né? E não é isso. O mindfulness é a mente preenchida, a mente presente. Ou seja, 5 passos eu às vezes dou para o meu paciente, assim como a equipe que trabalha comigo, de você estar treinando a presença. Quando você come, ouça o barulhinho da comida, porque isso evita que você está comendo e você está pensando na reunião de 2 horas da tarde, na minha entrevista que eu vou ter, né? E aí você sai da refeição e vai para outro lugar. Então, preste atenção na textura dos alimentos. Se você entra no carro e toca uma música, presta atenção naquela música, olha, que essa música me lembra do meu ensino médio. Sensacional. Isso tudo é um treinamento do mindfulness, da mente presente, porque não adianta eu estar no passado, nem adianta eu estar no futuro. O importante é estar no momento presente. Mindfulness vem dessa técnica de trazer a gente por presente, porque facilita a minha escutativa, a minha dispersão nesse mundo cheio de coisas que nos dispersam a vida inteira, e a gente está ali pleno e presente naquele momento. É lindo, né? Eu fiz essa técnica logo com o meu acidente na época que eu perdi os movimentos completos da minha mão, né? Direita, eu sou destra, enfim. E aí eu entrei em terapia e tal, fui fazer milhões de coisas. E durante todo o processo, uma das técnicas extra-consultório
né, para eu trabalhar no meu processo de cura, aceitação também daquelas condições, enfim, que mudaram drasticamente minha vida naquele momento. Eu lembro quando eu fiz que eu tinha sempre que estar centrada, toda vez que eu dispersava, e eu era craque para isso, né, para a cabeça entrar naquele turbilhão de pensamentos, eu concentrar na própria respiração. Aí com o tempo eu fui aprendendo os meus prodromos, enfim, e eu dizia, pai, eu comecei a notar no meu corpo o que era que me dispersava, o que me tirava. E um dos recursos maravilhosos, e que muitos livros falam sobre isso, é o contato com a natureza. Isso. E aí eu voltei mesmo para as minhas raízes. Sou louca por jardins, por plantas. Caminhadas contemplativas. Adoração. Até sentar embaixo de árvores, né? Na beira do mar, você ficar lá, sabe? Meu Deus, como isso reorganiza o seu íntimo, né? Exatamente. E quanto melhor nós estivermos com nós próprios, melhor a gente pode ser para com o outro também. Exatamente. E a equipe que trabalha com a gente, ela reflete muito, e a gente sabe, às vezes a gente entra num lugar e já vê que uma equipe toda, às vezes está refletindo uma energia caótica, ou organizada, ou empática. Eu digo sempre para as pessoas que trabalham comigo, antes de colocar o pé no chão, quando você acordar, faça uma oração, reze, não importa qual a sua religião, reze. Eu deixo até só lembrar sempre aqui, sabe? Antes de botar o pé no chão, seja grato, reze, coloca o pé no chão, respira, sorriso no rosto, vai para o consultório, deixa lá fora o que está, né, te preocupando. Esse momento agora é de cuidar do outro, e isso é muito do ser humano que escolhe a área de saúde. Eu deixo o meu problema, porque agora eu vou cuidar, eu escolhi isso para a minha vida. No final do dia, a gente agradece e volta para casa feliz com missão cumprida. Na medida que foi falando, eu lembrei de um livro chamado Um Curso em Milagres, que eu fiz também esse processo no meu processo terapêutico. E ficou uma frase para sempre em mim. Religião, de fato, eu não tenho, mas eu sou fã, eu amo com todas as minhas forças meu mestre maior, que é Jesus Cristo. Mas eu sou louca de amor por Jesus, sabe? E não é nenhuma vinculação a nenhuma religião. Você pode ser o que você quiser. Eu não preciso nem estar numa igreja para ter Jesus na minha alma. E tem uma frase que eu aprendi nesse curso, eu repito sempre essa frase comigo. Deus, a minha imagem de Deus, meu mestre maior, Jesus, está comigo aonde quer que eu vá. Isso. Essa é a minha frase matinal. Deus está comigo aonde quer que eu vá. Ele está, ele é o Deus que sabe o nome de todas as estrelas. Pois é. Ele não vai saber o nosso nome. Pois é. O universo inteiro. É a minha forma de começar o dia, sabe? Isso. E eu já começo o dia assim, em vários momentos do dia. Talvez quem não saiba, eu estou com a cabeça em outro planeta. E eu estou com minhas orações pessoais aqui. É a minha forma de centramento também. Exatamente. Né? Mas é isso. Conversa boa. Sentiu o tempo passar? Não senti. Não. E olha que dessa vez eu tentei fazer curto, mas a gente vai. Olha, e tem muita pauta ainda para fazer o programa 2 e 3. Que felicidade em te receber aqui, sabe? Falando de um tema tão importante. Muito feliz. Tem um presentão para te dar. Tcharam! Olha. Nossa! Isso aqui é ouro. Eu coloquei. Pensei que tivesse pego errado, mas tem um enxaguante dessa linha espetacular. Dani, vou deixar você abrir. Tá tudo aqui, tá certo? Sim. Tem um creme dental, produtos veganos, sustentáveis, feitos com o que há de melhor em relação a Isso aí que bonitinho! Vida, isso é vida! Com o que há de melhor em relação a produtos mesmo, né? A princípios ativos para se colocar. Coloquei para você uma amostra de cada. Aí é a linha de implante, ali a linha soft, então pacientes que têm mucosas sensíveis, muitas aftas, tem a linha soft tissue e ali
e a Cosmetique, que é uma linha mais pro dia a dia. Tudo lindo, tudo balanceado, tudo impecavelmente feito para quem merece. Nossa, adorei. Eu vou começar a usar hoje. Hoje. Tá vendo? Adorei. Eu falo que é o jeito New Dental Care de cuidar da pessoa, né? Assim, Receita para o cuidado que você exata a vista de hoje, né? Tá É vendo? muito Obrigada. Vamos lá. Gente, olha só, a gente chegou no finalzinho. Vou voltar a palavra para você ainda, tá? Mas eu esqueci de dar uma informação muito importante. Tem o QR Code aqui no canto superior direito da tela. Eu vou tirar uma foto desse QR Code e você vai ter acesso a toda a gama de produtos da New Dental Care, uma linha completamente diferenciada, com muitos trabalhos publicados e trabalhos que estão disponíveis para você que se preocupa com a verdadeira ciência, com muita tecnologia, mas sem perder o cuidado de cuidar com o nível de merecimento que o seu sorriso merece e que você precisa. Tá joia? Então, como eu estava falando, minha Fá, muito obrigada por tê-la aqui hoje. Foi realmente Obrigada. conversa boa. Muito especial. Obrigada. Eu que agradeço. Não tem como a gente não ser grato mais uma vez. Olha os presentes que a vida vai nos dando. O encontro, o nosso encontro. E esse encontro hoje aqui foi sensacional. Só gratidão por trazer essa palavra. Eu espero que possa melhorar a vida de muitas pessoas, colegas e pacientes. Você não falou uma coisa, como é que encontra o seu livro? Então, Gente, parte das vendas está direcionada para a AMA, que é a Associação dos Amigos dos Autistas, e onde meu pai filantropicamente trabalhou nos últimos anos da vida dele, e está no meu Instagram, na plataforma Hotmart. Você pode entrar pelo meu Instagram, que é Fabiana_Midledge, ou pela própria plataforma da Hotmart, O Poder da Empatia na Odontologia, ou clica uma palavra-chave, odontologia, que vai aparecer nas opções. Baratinho, simples, tem a opção de imprimir, tem a opção de baixar o PDF, e eu espero sinceramente ajudar muitas pessoas. Esperando minha ver autografada. Exatamente, claro, ainda vamos tirar foto postando, sabe? Às vezes, viu? Que bom. Prontinho, minha gente, até o próximo domingo com mais um tema maravilhoso, feito, pensado com todo carinho, especialmente para você. Um abraço bem grande e até o próximo domingo.